E aí, meu povo, bora para nossa terceira aula. Quero contar para vocês que apesar de estar com outra roupa aqui, é tudo no mesmo dia que eu tô gravando, tá? Sábado de eleição. Não vou esquecer esse dia, eu tive que esperar muitos carros passarem, muita carreata, muito buzinaço, mas tô aqui. Só troquei de roupa, mexi um pouquinho no cabelo, né, que é para dar uma descansada na imagem anterior, e a gente vai partir logo para essa aula 3. E hoje nós vamos descobrir quem são os segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social. Anota aí. Aula 3, segurados obrigatórios. Já vou contar para você quem são eles, mas antes quero fazer um combinado aqui, eu e você. Eu preciso parar de falar Regime Geral de Previdência Social. É muito cansativo, pelo amor de Deus, é uma música. Eu ocupo quantos segundos falando Regime Geral de Previdência Social? Então eu vou falar sempre regime geral ou regime próprio. Você já sabe que é de Previdência Social. E posso também falar RGPS, você já entendeu que é regime geral, ou RPPS, que é regime próprio. Combinado? Então, bora lá. Anota aí, nós temos 5 filiados obrigatórios, segundo o artigo 11 da Lei 8.213 de 91. São eles: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial e contribuinte individual. Você abre lá o artigo 11, você vai encontrar essas especificações. De modo geral, o que eu posso dizer para você é o seguinte: quem é um filiado obrigatório? Qualquer pessoa que exerce atividade laborativa. O que é atividade laborativa? Pensa comigo, laborativa vem de labor, trabalho, suor, choro, acordar cedo, na chuva, no frio. Tô brincando. Mas atividade laborativa é isso. Nada mais é do que atividade remunerada também, eu posso dizer. Porque se eu vou receber uma remuneração pela prestação desse serviço, eu tenho que descontar a minha parte previdenciária, porque sou filiada obrigatória. Aí, outra coisa que eu quero trazer para vocês. Pode ser que vocês perguntem assim, mas Nayara, beleza, se eu sou um concursado, se eu sou um servidor público, eu tenho que contribuir lá para o RPPS. Se eu sou um trabalhador privado, lá para o RGPS. E se eu sou, por exemplo, uma professora, que sou concursada no meu município de manhã e à tarde trabalho numa escolinha, eu sou filiada obrigatória de qual regime? A resposta é dos dois. Se você exerce um tipo de atividade remunerada pelo seu município, porque você é uma servidora pública, você vai descontar do que você ganha como servidora pública a sua verba previdenciária lá para aquele regime de previdência próprio. E à tarde, na escolinha que você trabalha, como ali é privado, você vai contribuir para o regime geral de previdência social. Vou desacostumar, lá para o RGPS. Tá ok? Então, se a prova perguntar isso, vocês já sabem. Se exercer uma atividade remunerada para algum regime, é filiado obrigatório daquele regime. Se você trabalha 3 períodos, você tem que contribuir para os 3 períodos, tá? Independente se regime próprio ou regime geral. Agora, outra informação. Vamos falar um pouquinho sobre o filiado obrigatório empregado, que é a primeira, né, o primeiro filiado obrigatório que eu vou conversar com vocês. Quem é o empregado? Eu não domino muito o direito trabalhista, então vou aqui me arriscar. Tomara que não tenha nenhum advogado trabalhista assistindo esse vídeo, ou se tiver também, pode contribuir. Mas, quem é o empregado para fins, né, de definição do artigo 11 da Lei 8.213, que nós vamos tratar da parte previdenciária. Por favor, não façam consultas trabalhistas comigo, porque eu não entendo, eu não domino mesmo. Mas o empregado, a definição para a previdência de empregado é praticamente a mesma definição lá do artigo 3 da CLT, que vai falar o que vai definir qual é a relação de emprego e relação de trabalho. Mas para vocês se situarem, relação de trabalho é muito ampla. Se vocês vierem me contratar como advogada, eu estou prestando um tipo de trabalho para vocês, mas não necessariamente sou sua empregada. Acontece que existe, de fato, a relação de emprego. Então, uma empresa me contrata como advogada e registra minha carteira. Fala, Nayara, agora você vai bater ponto, querida. Advogada empregada. Aí sim eu passo a ter uma relação de emprego. Então, a lei define que a relação de trabalho é ampla. Então, imagina um círculo bem grandão, assim, ó. Relação de trabalho.
E a relação de emprego, imagina uma bola dentro desse imenso círculo, um círculo menor. Essa é a relação de emprego. Então, eu tenho a relação de trabalho e a relação de emprego. A relação de emprego está caracterizada como o primeiro perfil de filiado de segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Então, eu vou ler aqui para vocês a definição de empregado segundo a lei previdenciária. É todo aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural. Lembra lá que a gente falou da uniformidade no tratamento dos grupos rurais e urbanos? Pois bem, tá aqui, ó. Todo aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter não eventual. Nayara, me ajuda a entender o que é caráter não eventual. Imaginem vocês que eu esteja prestando um tipo de serviço e eu compareça naquela empresa 2 vezes na semana. Vou lá buscar um documento, alguma coisa assim, 2 vezes na semana eu tô lá. Eu estou indo eventualmente e não habitualmente. A lei diz que é considerado empregado aquele que está à disposição do patrão de forma não eventual. Não pode ser uma vez ou outra na vida. Tem que ter habitualidade, eu tenho que estar sempre ali à disposição. Sempre quanto tempo? Acho que a partir de 3 vezes na semana, meus colegas trabalhistas me ajudem nisso. Mas isso não vai cair na prova de vocês. Eu só quero que vocês entendam a diferença de eventual, não eventual e habitual, porque lá no segundo critério isso vai fazer diferença, isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, a gente já sabe que empregado é aquele que presta algum tipo de serviço para uma empresa de maneira em caráter não eventual, tá? Sob subordinação, ou seja, eu tenho que receber ordens, né? Se eu for aquele rebelde que faço só o que eu quero na empresa, então eu não sou subordinado a ninguém, logo eu não tenho relação de emprego. Pode ser que eu tenha uma relação de trabalho, mas se eu tenho liberdade de fazer absolutamente tudo que eu quero, não sou subordinada a ninguém, certamente eu não sou um empregado. Eu sou algum tipo de prestador de serviço, mas isso aí é lá para a lei trabalhista, graças a Deus. Não tem nada a ver com a gente aqui não, tá? E, principalmente, o último requisito tem que ter remuneração. Eu tenho que receber para isso. Se seu pai tem uma mercearia e você trabalha para ele para ajudar a pagar as contas de casa, eu sinto dizer que talvez você não tenha remuneração, então você não tem vínculo de emprego. Tô brincando. Mas, bem, oh meu Deus, tá caindo toda hora aqui minha colinha, Senhor amado. Como dizia para vocês, empregado prestou serviço para alguma empresa de maneira não eventual, teve subordinação e teve remuneração, filiado obrigatório. Lá na próxima modalidade, que será enquadrado como empregado, o prestador de serviço temporário. Veja bem, não vamos confundir o que é um prestador de serviço temporário com não eventual. Temporário, eu vou habitualmente por 3 meses prestar um serviço para a empresa IBGE, fazendo levantamento de recadastramento para fins de censo. Ponto. Vou trabalhar por 3 meses, habitualmente, mas por um período que já foi estabelecido lá no meu contrato de trabalho. Neste caso, eu sou um filiado obrigatório, tenho que descontar a minha cota previdenciária dos valores que eu vou receber da empresa. Pois bem, falamos da opção da letra A e letra B. A letra C, D, E e F, eu vou dar um trucão para vocês aprenderem. A gente vai ler aqui quem são esses considerados empregados de filiação obrigatória, mas eu vou tentar com um jeitinho aqui fazer vocês na hora da prova, se cair alguma questão dessa, vocês não conseguiram decorar, vocês eliminarem as opções menos lógicas. A opção C fala que é filiado obrigatório o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para prestar um serviço em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. A opção D, aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil
e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática. A opção E, o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, tá? Ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente no país do domicílio. E por fim, a letra F, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja a maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. O que tem em comum, Nayara, nessas alíneas? Todos têm algum tipo de vínculo com o Brasil. Tivemos um imprevisto, a bateria do meu celular descarregou, mas já retomamos aqui. O que eu contava para vocês é que o que tem de incomum nas alíneas C, D, E e F é que todas essas situações geram alguma relação com o Brasil. Então, eu tenho um brasileiro ou estrangeiro domiciliado no Brasil, que vai prestar que o contrato foi feito no Brasil e ele vai prestar um serviço numa sucursal no exterior. Então, a matriz dessa empresa fica no Brasil, mas ele tem uma sucursal, uma filial fora do Brasil. Este segurado vai ser um segurado obrigatório do RGPS. Eu tenho também a situação do estrangeiro que vem prestar um serviço aqui no nosso país. Ele é um filiado obrigatório caso seu país não ofereça, não oferte um tipo de previdência como o nosso. Eu tenho também, por exemplo, o brasileiro que vai fazer um contrato de trabalho no exterior, mas se essa empresa, se a maioria do capital votante dessa empresa for brasileiro, ele também é um filiado obrigatório do regime geral. Então vejam que todas as situações remetem ou o contrato, né, onde esse contrato foi realizado no Brasil, ou as empresas que esses trabalhadores estão prestando o serviço tem capital brasileiro, capital de empresa brasileira junto, ou se a pessoa veio de fora, ela está prestando serviço no Brasil. Então, tem sempre algum vínculo com o Brasil, beleza? Então, vocês vão fazer ali, analisar a situação, vai ficar facinho de resolver essa parte, tá? Na linha G, mudando agora para o próximo tema, ainda falando de empregado como filiado obrigatório, o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. Estes são filiados obrigatórios do RGPS. Lembra que em algumas das aulas aí que nós conversamos, eu falei várias vezes sobre isso. Imagine que você trabalha para um órgão público. Se você não está trabalhando lá por meio de um concurso, se você não é um servidor público porque não passou num concurso público para o quadro de servidores efetivos, essa palavra quase sempre vem acompanhada, quadro de servidores efetivos daquele órgão, você está vinculado ao regime geral. Se você trabalha na Câmara, se você trabalha na Assembleia, não importa. Se você está ali e não é por um concurso público que você está para compor o quadro de servidores efetivos, você está afiliado ao RGPS e não ao RPPS. Ok? Por fim, nós temos o exercente do mandato eletivo federal, estadual ou municipal. O exercente de mandato eletivo, quem é o exercente de mandato eletivo? É o vereador, é o deputado. Esses estão vinculados ao regime geral, contanto que ele não seja um servidor público. Se ele já for um servidor público, for eleito e estiver ocupando um mandato eletivo, ele sempre atrai para si o regime que ele já está vinculado antes do mandato. Então, se ele já era servidor contador da prefeitura e ele foi eleito vereador,
ele vai atrair o regime próprio, o regime que ele já estava vinculado. Se, por outro lado, ele não era um servidor público, ele vai atrair o regime geral de previdência social. Beleza? Agora vamos para o próximo, que é o empregado doméstico. Segundo grupo de filiado obrigatório, empregado doméstico. Nós já falamos do empregado, todas as modalidades. Acredito, inclusive, que seja uma das maiores que nós falamos, que tem várias alíneas. E o empregado doméstico é muito simples. Por que, Nayara, que a gente separou o empregado doméstico do empregado? Não é empregado do mesmo jeito? Não. Por quê? Os empregados domésticos, eles têm um tratamento legal próprio. É a Lei Complementar número 150/2015. Anota aí se vocês quiserem olhar. Não acredito que tenha tanto sentido para a prova de vocês, apenas para conhecimento. É a Lei Complementar número 150/2015. Ali tem tratamentos, tem especificações, algumas se assemelham às regras da CLT, outras não. Mas basicamente, quem é o empregado doméstico? É aquele que presta um tipo de serviço sem fins lucrativos. É a empregada doméstica, que hoje a gente chama de secretária do lar, é o motorista, é aquela pessoa física que presta algum tipo de serviço de prestação a babá para a família e que o serviço dela não gera nenhum lucro para quem está contratando, tá? Então, eu tenho lá eu vou chamar de empregada doméstica. Eu tenho a empregada doméstica que cuida da cozinha. Ela faz a cozinha da família. Mas, de repente, nessa família tem uma nutricionista. E essa nutricionista decide pegar essa empregada para começar a ajudar a produzir as marmitas do seu restaurante. Nesse caso, eu não tenho mais um empregado doméstico, porque a atividade que ela está desempenhando, que inclusive é a mesma, não mais é sem fins lucrativos. Ela começa a ter um sentido de lucro. Ela está reproduzindo, está confeccionando aqueles marmitex para venda da empresa, da nutricionista, de quem está contratando ela. Então, passa a ter finalidade lucrativa sim. Então, esse é o empregado doméstico. A gente nem precisa discorrer muito sobre isso, basta vocês saberem que é empregado e empregado doméstico. Que dentro do filiado obrigatório empregado existem algumas especificações ali que nós já tratamos e tem o empregado doméstico, beleza? Agora nós vamos falar do trabalhador avulso. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Trabalhador avulso, ele é um pouquinho complexo, porque ele tem uma definição que se confunde muito com outros requisitos, principalmente no direito trabalhista. Olha o barulho dessa cadeira. Sinto muito, gente, vocês vão ter que ficar ouvindo o barulhinho da minha cadeira. Mas o trabalhador avulso, ele se confunde bastante também com o autônomo. E aí eu já vou trazer algumas definições para vocês. O trabalhador avulso também se confunde muitas vezes com o temporário. Mas, qual é a diferença de um para outro? Trabalhador autônomo, ele vai lá, negocia com a própria empresa, ele presta o serviço dele, ele não tem subordinação nem vínculo empregatício. A empresa vai atrás dele para prestar aquele serviço. Prestou, acabou. Ele é um autônomo. O trabalhador avulso quase sempre está vinculado a um sindicato, a algum órgão, a algum intermediador, ele é o tomador de serviços. Um exemplo mais claro, se a prova quiser utilizar o trabalhador avulso, vai ser portuário. Então, coloca aí, trabalhador avulso. Escreve, exemplo, portuários. Quem são os portuários? São aquelas pessoas que cuidam das cargas e descargas que chegam das encomendas de navio. Esses são os portuários. É o exemplo mais clássico de trabalhador avulso. As pessoas nem conseguem trazer exemplos claros dessa modalidade de trabalhador, de tão complexa que é essa modalidade. Então, eu acho improvável que a prova pergunte, mas trabalhador avulso está ligado necessariamente ao portuário. É o exemplo, inclusive, que a doutrina se utiliza, todas as doutrinas. Raramente a gente encontra algum outro tipo de exemplo. Tem alguns outros exemplos, mas eu acredito que não é nem necessário trazer aqui para vocês. Então, o trabalhador avulso, ele quase sempre está intermediado por alguma outra empresa ou sindicato. Ele não tem obrigação de se filiar a algum sindicato, mas a verdade é que ele sempre é o tomador de serviço através de uma outra empresa.
Por que então que ele não é um empregado? Porque ele não tem a sua CLT registrada. Ele tem os mesmos direitos de um seletista, mas ele não tem a sua CLT registrada. Complexo, né? Enquanto que o trabalhador autônomo não, ele é independente. O autônomo, ele tem autonomia, ele não tem subordinação, ele presta aquele serviço de forma autônoma, ele mesmo negocia diretamente com a empresa que ele vai prestar o serviço. E o trabalhador avulso tem essa intermediação, beleza? Agora a gente vai falar da quarta modalidade, que é o segurado especial. Pensa na modalidade complexa. Essa aí eu acredito que pode cair na prova de vocês, porque é um pouco chatinho e é uma matéria muito comentada. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí. Segurado especial não tem nada a ver com aposentadoria especial. Anota aí. Segurado especial não tem nada a ver com aposentadoria especial. Coloca assim, ó. Segurado especial, coloca aquele sinal de diferença. Aposentadoria especial. É muito comum as pessoas confundirem ou não conseguir assimilar quando as provas perguntam de segurado especial, porque elas remetem o seu cérebro para a aposentadoria especial. Vou falar o que é aposentadoria especial para ficar claro para vocês. Inclusive, essa terminologia foi alterada depois da emenda 103 de 2019. Não sei se foi para facilitar a nossa vida ou se porque acharam que era o nome mais adequado. Mas a aposentadoria especial, ela é basicamente aquela aposentadoria que permite a redução do tempo da idade e do tempo de contribuição para aqueles trabalhadores que laboraram de maneira exposta a agentes nocivos físicos ou biológicos. Beleza? Isso que é aposentadoria especial. Segurado especial é outra coisa. Segurado especial tem relação com o trabalhador rural. Agora vai complicar um pouquinho a vida de vocês. A gente vai ter que ir lendo para a gente conseguir trazendo as principais distinções. Eu sempre deixo na minha colinha anotado o que eu acho importante falar para vocês, mas sobre segurado especial vocês vão ter que meio que dominar um todo, assim. Mas basicamente, se a prova perguntar para vocês sobre segurado especial, eles vão querer diferenciar números. Quantos módulos fiscais eu preciso ter para ser enquadrado como um segurado especial? Se eu fizer a contratação por mais de um ano de um trabalhador para me ajudar lá no meu serviço, eu sou um trabalhador rural, eu sou um segurado especial, sim ou não? Por que isso é tão importante de saber? Porque o trabalhador rural, ele tem uma modalidade de recolhimento diferenciado da modalidade dos demais segurados. Então, bora lá. É considerado segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural, tá? Então, a pessoa física residente no imóvel rural. Não adianta morar na área urbana e ter uma chacrinha na área rural e achar que isso vai gerar aposentadoria especial ou te permitir recolher como segurado especial. Por quê? A lei é clara ao dizer que é a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, a título de mútua colaboração na condição de. Então, o enunciado do artigo já trouxe algumas informações importantes para a gente. Ele precisa residir no imóvel rural ou próximo. Tem um nome muito utilizado para isso, que é gleba. E tem um outro nome que eu estou tentando lembrar. Assentamentos, tá? Gleba, assentamento. São as pessoas que moram muitas vezes na beira da estrada mesmo. Os seus imóveis são localizados nessas regiões. Não são localizados no perímetro estritamente urbano. Então, elas estão mais próximas da área rural do que da área urbana. Esse residente do imóvel rural, para ele ser caracterizado como segurado especial, tá? E não como um trabalhador comum ou como um empregador, ou como, enfim, ele precisa residir, né, próximo em aglomerados
urbanos próximos à região rural ou no imóvel rural. Ele pode morar sozinho ou em regime de economia familiar, ou seja, a produção que é feita, que é realizada dentro daquele conglomerado rural, ela é realizada pelos membros da família e a finalidade é a manutenção, é a sobrevivência da própria família. Nayara, mas qual é a limitação? Eu acho improvável que a prova pergunte sobre isso, porque essa limitação quase sempre ela é estabelecida pela jurisprudência, ela é estabelecida pelo juiz da vara, que tem uma linha de pensamento, uma linha de aplicabilidade da lei a respeito do que é o regime de economia familiar. Porque, veja bem, imagine vocês que a gente tem uma família que plante milho, mandioca, que ele venda, que ele troque com os vizinhos que tem outros tipos de plantio, mas essas pessoas precisam se vestir, precisam comprar outras coisas que não é só alimento. E aí, então quer dizer que isso não é regime de economia familiar? Não. O que acontece é que não pode ter um tipo de produção em massa que faça aquilo gerar um negócio ao ponto da pessoa virar uma grande empresa e fazer um grande comércio na linha da pecuária, do agronegócio, enfim. Que ele não seja um fazendeiro, tem só que ser suficiente para manter as necessidades essenciais, as necessidades básicas da sua e da sua família. Posso, inclusive, chamar terceiros, contratar a vizinhança para me ajudar. Às vezes estou num período de colheita, a demanda está grande e eu preciso contratar alguém, e a gente vai ver que existe um período limite para que eu contrate alguma pessoa para me ajudar dentro daquela minha área, né, rural, com o meu serviço, com a minha demanda, mesmo que eu tenha minha família trabalhando comigo em regime de economia familiar. Às vezes vou precisar de mais alguma pessoa para ir lá e trabalhar comigo, mas por um determinado tempo, não pode ser sempre. Se eu sempre tiver um empregado, eu descaracterizo esse requisito para ser um segurado especial. Em quais condições que essas pessoas precisam trabalhar para ser considerada segurado especial? Vamos lá. Na linha A, diz que ele precisa trabalhar na condição de produtor, ele pode ser um proprietário, um usufrutuário, ou seja, ele não tem ali no nome dele no documento, mas ele que está usando aquele imóvel rural, tá? Ele tá, ou às vezes por conta de uma permissão de uso mesmo, enfim, para essas regras vocês nem se preocupam com isso. Ele pode ser proprietário, usufrutuário, possuidor, tá? Assentado, é o famoso assentamento que a gente mencionou. Parceiro ou meeiros outorgados, acontece muito na área rural de dividirem o pedaço das terras ou entre família ou entre conhecidos, porque às vezes a terra é grande ou não ocupa-se todo aquele espaço, e é interessante a divisão para ficar menos custoso a manutenção daquela área rural, tá? Comodatários ou arrendatários rurais, ou seja, eu posso muito bem arrendar uma parte rural para produzir em regime de economia familiar e ali permanecer, tá? Que explore atividade agropecuária em até 4 módulos fiscais. Nayara, o que são módulos fiscais? Pouco importa, mas basicamente o módulo fiscal é definido pela lei de cada estado, então não tem como você saber disso, a prova não tem como perguntar exatamente a metragem de cada módulo fiscal, mas existe uma legislação estadual que define qual é a metragem que corresponde a cada módulo fiscal, de acordo com a realidade de cada estado também. Portanto, o que você precisa saber é que eles precisam explorar a sua atividade agropecuária num perímetro de até 4 módulos fiscais. Aí, Nayara, como que eu vou saber disso? Lá no documento do imóvel, ele sabe a quantos módulos fiscais corresponde o seu bem, o seu imóvel rural. A atividade que ele tem que desenvolver para caracterizar
caracterizar-se como segurado especial, além da agropecuária, é o de pescador artesanal. Então o pescador artesanal tem que desempenhar essa atividade como a principal fonte de renda, ok? Por fim, o cônjuge ou companheiro e até mesmo o filho maior de 16 anos, desde que trabalhem nas mesmas condições, que comprovadamente trabalhem no núcleo familiar, eles também são considerados segurados especiais, por tudo aquilo que eu já falei para vocês. Porque a ideia do segurado especial é ter uma modalidade de recolhimento diferenciada do trabalhador que mensalmente recebe o seu ganho. O trabalhador de economia familiar, ele está ali plantando, compartilhando com os vizinhos, pegando alguma coisa para sobrevivência familiar, manutenção familiar mesmo. Então, o cônjuge e o filho até mesmo maior de 16 anos, que comprove que trabalha no núcleo familiar, na produção da agropecuária, na área da agropecuária ou como pescador artesanal, eles também serão considerados e equiparados a um segurado especial. É muito interessante para o segurado especial manter essas condições, porque, como eu disse, a forma de recolhimento ela é um tipo de vantagem para esse segurado. Então, existem alguns cuidados que ele tem que ter para não perder essa condição no meio do caminho de segurado especial. Algumas situações não descaracteriza a condição de segurado especial, e eu vou falar de algumas delas. Está previsto lá no artigo 12, parágrafo 9º da Lei 8.212 de 91. Então, anotem aí para vocês conseguirem pesquisar. E eu vou falar para vocês uma série de hipóteses que não vai descaracterizar a condição de segurado especial e que pode cair na prova de vocês, tá? Eu vou tentar trazer aqui o que é realmente importante. Eu já vi que ultrapassei em muito o meu tempo, mas vamos lá. A outorga do contrato por meio de um contrato escrito de parceria, meação ou comodato de até 50% do imóvel rural, tá? Não descaracteriza. É aquilo que eu falei para vocês. Ele pode ser um tipo de meeiro naquele bem. Ele pode fazer um comodato com um terceiro, com uma outra pessoa, de até metade dos seus módulos, ou seja, até 2 módulos fiscais, e ele não descaracteriza a sua condição de segurado especial. Outra coisa que não descaracteriza é a exploração de atividade turística dentro desse imóvel rural. Pode parecer, não sei de onde vocês estão assistindo, uma coisa muito estranha, mas, por exemplo, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aqui nós temos uma cidade muito turística que é Bonito. Muitas pessoas são enquadradas como segurado especial na região de Bonito, porque lá tem muitas chácaras, assentamentos, enfim, espaços rurais. Acontece que o período turístico mesmo não dura o ano inteiro na maioria das vezes. Pode acontecer, ou esse segurado especial, se ele assim estiver enquadrado, ele pode optar por receber turistas durante um período no seu imóvel, desde que não ultrapassem, anotem aí, 120 dias. Até 120 dias ele pode receber, acomodar pessoas na sua área rural e ele não vai perder a sua condição de segurado especial. Outra situação importante, né, que é quase que uma inovação, é a permissão do segurado especial na participação de previdência privada, de previdência complementar, desde que essa previdência ela seja voltada para a classe rural, tá? Então, sempre voltada para esse tipo de atividade. Ele pode, inclusive, morar com pessoas que recebam benefícios do governo, como, por exemplo, Bolsa Família, e ele também não perde a sua condição de segurado especial. Outra inovação é a possibilidade do segurado especial poder se beneficiar do processo de industrialização na sua área rural sem perder a condição de segurado especial, desde que essa industrialização seja na modalidade artesanal. E o que é modalidade artesanal? Pouco importa para a sua prova, você só precisa saber disso, que o nível de expansão ele pode se beneficiar sem perder essa condição de segurado especial da industrialização, desde que ela seja a modalidade artesanal, ok? Aí existem outras regrinhas também, mais para frente, que vocês podem lendo, né, nesse artigo, que dizem respeito à perda desse enquadramento. Então, por exemplo, é possível que
um segurado especial mantenha a sua condição, mesmo que outra pessoa que esteja com ele receba alguns outros rendimentos que não seja só desse regime de economia familiar. É muito sensível, é muito complexo essa definição, mas basicamente existem alguns números que eu quero que vocês decorem. Um salário mínimo, tá? Então essa é a informação importante que eu tenho para vocês, e 120 dias. Lembra que eu falei que eles podem receber para atração turística no seu imóvel rural sem perder a condição de segurado especial? Pois bem, é possível que eles residam ou prestem serviços também fora da área rural, tem bastante fogos aqui, hein? Fora da área rural, ou seja, na área urbana, e ainda assim mantenham sua condição especial. Como? Não superando a quantidade limite de 120 dias. Então, eles podem residir lá, o seu filho, ele fala, eu trabalho em regime de economia familiar, mas o meu filho prestou um serviço lá no centro da cidade como professor, como na limpeza da escola, né, que daí já caracterizaria uma atividade urbana, mas não superou 120 dias, foi só no período de férias, então ele não perde a sua condição. Então, gravem 120 dias. E também ele pode residir com pessoas que recebam benefícios previdenciários urbanos, alguns como pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, desde que esses valores não superem um salário mínimo. Se receber mais do que um salário mínimo, perde a sua condição de segurado especial. Então decorem, um salário mínimo e 120 dias quando a gente estiver falando de segurado especial. E por fim, nós temos o contribuinte individual, que é basicamente aquele cidadão que presta serviço autônomo e ele vai recolher sobre o seu faturamento. Então, a respeito dos segurados obrigatórios, nós encerramos aqui a nossa terceira aula e eu espero vocês para a nossa quarta aula. Um abraço!